Isaías, capítulo de número 50, versículo de número 8 e 9. Ontem também tivemos ali no monte, e glória a Deus, pude sentir a real presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar. É mais do que urgente buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluias. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8 e 9. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Somente até aí. Nessa noite nós iremos estudar um pouco sobre uma das características de Deus, que às vezes tem pessoas que pensam que Deus é um vulto. Passou um vulto aí. Não, Deus é uma pessoa e Ele pensa. E a Bíblia diz que os seus pensamentos são poderosos. E nós estamos aqui no livro de Isaías, que Isaías ele está falando, olha, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Nem os caminhos deles são os nossos caminhos. Isso às vezes traz uma tristeza, mas também traz uma alegria. Porque da mesma maneira que Deus não pensa como a gente, significa também que aquilo que nós queremos nem sempre é aquilo que Ele quer. Só que também aquilo que nós queremos é sempre e sempre será inferior aos pensamentos que Deus tem relativamente a cada um de nós. Então, nessa noite, nós vamos estudar umas características aqui sobre os pensamentos de Deus. Primeira coisa é que nós entendemos que os pensamentos de Deus são bons. Repita comigo: os pensamentos de Deus são bons. A Bíblia diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu me alegro nisso muito, porque tem pessoas que passam a vida toda maquinando, pensando maldades, sem poder fazer nada. Agora imagina aquele que tudo pode, aquele que tudo é, pensar mal de um ser humano como eu, um ser humano como você. Estamos perdidos. Só que a palavra de Deus, ela nos conforta. E ela fala assim, olha, eu bem sei. Não é Jeremias que escreveu esse versículo, porque eu bem sei os pensamentos que tem de vós. Não é Jeremias que diz isso. Deus é que disse, olha, eu sei aquilo que eu tenho pensado acerca de cada um de vocês. E os pensamentos que eu tenho não são pensamentos de mal, são pensamentos bons, para vos dar o fim que esperais. E eu me alegro muito nisso, porque por mais das nossas falhas, por mais dos nossos erros, por mais das nossas transgressões, Deus ainda continua pensando algo bom para a gente. Deus sempre tem algo de bom para a gente. Por mais que o inimigo veja ali aquela rivalidade entre o diabo sempre te acusando, olha, ele é um pecador, ele é, vamos dizer assim, uma linguagem meio vulgar, um desgraçado, que ele só faz coisa ruim. Mas Deus diz, olha, Ele me ama, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo aqui, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos bons, e aquilo que Deus tem pensado para nós. Se Deus não pensasse em coisa boa da gente, a gente não estaria aqui, a raça humana não teria aqui, nunca teria existido. Mas Deus tem sempre algo bom
reservado para cada um de nós. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus tem algo bom para você. Sabia disso? Tem pessoas que pensam assim. Nós aprendemos na aula aqui de teologia que nós não somos merecedores. Por quê? Tem pessoas que pensam assim: olha, eu liquidei a minha dívida com Cristo, eu paguei a minha dívida. Só que não foi isso. Nós não ficamos santificados. Jesus é que pagou a nossa dívida com Deus. Nós continuamos falhos, continuamos não merecendo, mas Jesus, Ele pagou. Só que tem muitas pessoas que pensam: olha, eu mereço. E às vezes, por tentar merecer a bênção de Deus, por tentar merecer os atos de Deus, ela se frustra. Meu amado, nós nunca na vida vamos merecer aquilo que Deus tem para nós. Só que Deus, Ele olha para a gente e a gente vai dizer assim: olha, tem pessoas que usam isso como um ato para se humilhar, mas não é humilhar de engrandecer a Deus, de se rebaixar cada vez mais. Às vezes dá oportunidade para ela, para fazer alguma coisa, ela fala assim: não posso, eu não mereço. Não posso porque aquilo outro, porque o diabo investe na mente dela que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não tem capacidade para fazer aquilo. Mas Deus pensa coisa boa de você, crente. Deus acredita em você. Por mais que o mundo pode não acreditar, por mais que as circunstâncias pode parecer que não dá certo, mas Deus acredita. Sabe, às vezes eu invirto mais ou menos a situação de fé, porque fé ultimamente usa para acreditar que eu tenho fé. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Mas sabia que ter fé é também acreditar que Deus acredita em você? Sabia disso? Use ao contrário. Se encha nessa noite de confiança que Deus pensa algo bom de você. Mas já basta o resto do mundo tentando te jogar para baixo. Fique tranquilo. Também não estou falando isso para você agora se relaxar. Mas é para você saber que tem alguém que se preocupa, que alguém que se importa, alguém que pensa coisa boa de você. E esse alguém é nosso Deus. Então o primeiro pensamento, nas primeiras características que eu vejo do pensamento de Deus, são pensamentos bons. E aqui no livro de Isaías nós aprendemos que os pensamentos de Deus, eles são maiores. Maiores. Isso eu fico muito feliz. Porque por mais que eu possa passar a vida toda pensando em algo que eu quero fazer, num projeto, pensando em todos os detalhes, em todas as circunstâncias, em todas o plano A, o plano B, se der certo, se der errado, por mais que eu pense, por mais que eu seja o homem mais inteligente do mundo, eu nunca vou chegar no pensamento mais mesquinho que Deus tem. Não é que Ele tenha, mas nós nunca vamos conseguir, porque os pensamentos de Deus são maiores. São maiores que os teus. Às vezes o presbítero Ícaro Souza ou o nosso presbítero André pensa algo para a sua vida, mas o seu pensamento, por mais alto que seja, é totalmente mesquinho na visão de Deus. Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas lutando diariamente para cumprir os seus pensamentos, e pensando que os seus pensamentos são os melhores, são os maiores. Eu vejo Deus olhando lá para cima: se Ele soubesse o que eu tenho reservado para Ele, se Ele soubesse o que eu tenho pensado para Ele, Ele largava os seus pensamentos e aceitava os meus pensamentos. Meu amado, sai daqui hoje com completa certeza. Joga os seus pensamentos fora e começa agora a aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida.
Eu vejo a situação que nós podemos encontrar, por exemplo, Pedro. Pedro tinha um pensamento, penso eu, de ser o melhor pescador da área, da região. Só que Deus tinha algo maior. Moça, esse rapaz quer ser pescador, um dos maiores pescadores. Então, vou fazer isso, só que eu vou fazer maior. Vou fazer ele pescadores de almas. E só numa pescagem dele, 3.000 almas, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são maiores. Davi, por exemplo, podia pensar que ele seria um pastor de ovelhas, que ele pastorear as ovelhas para o resto da sua vida. Mas Deus tinha um pensamento maior na vida de Davi. Chamou ele para pastorear uma nação. A nação escolhida por Deus. Eu vou explicar na sua vida, porque talvez você não entendeu. Talvez você tenha um pensamento que pensa, que você acha que é o maior pensamento, o maior projeto da sua vida. Mas Deus tem algo 1000 vezes maior daquilo que você possa imaginar. E eu me conforto nisso. O pensamento de Deus é maior. Uma terceira coisa, os pensamentos de Deus é algo que eu fico maravilhado, porque isso que eu vou dizer aqui agora contradiz totalmente a lógica da ciência de hoje. Sabe por quê? Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Jó disse: eu sei que tu podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Isso vai além da lógica, porque se eu pensei, eu consigo travar. Não é não, preciso João Áquila? Você está pensando em agora em alguma coisa, mas você pode travar esse pensamento, para que ele não frutifique. Mas se Deus pensou, acontece. Aleluia. E você não está entendendo. Se Deus tem pensamentos bons de você, se Deus tem os pensamentos maiores que você tem, se Ele pensar, acontece. Pode o inferno se levantar e tentar impedir aquilo que Deus tem para você, mas não vai conseguir. Eu sei que tu podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Aleluia. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que fala e dá feito, que pensa e ninguém pode impedir. Deus pensou: haja luz, e houve luz. Ah, mas não há luz, como é que eu vou fazer a luz? Se vira. Eu pensei, tá, o que fazer? E assim na sua vida, meu amado, a vontade de Deus vai sempre prevalecer na sua vida. Isso é algo bom, não é algo ruim. Ah, mas o que eu quero não conta para Deus? O que Deus tem para a sua vida é maior. Sabe por que Jó disse isso? Eu bem sei que tu podes, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, podem ser frustrados. Jó foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Perdeu as suas riquezas, perdeu a sua família, perdeu os seus amigos. Estava no pó, no caco, literalmente. Não é aquela expressão: eu estou no pó, mas você está bem, tem uma casa, tem um lar. Não, Jó estava realmente no pó. O melhor amigo dele era um caco, para coçar as suas feridas. Só que Jó, como sendo um dos homens mais sábios daquela terra,
depois do processo todo, que Deus tira, Deus dá 1000 vezes melhor do que era antes. Ele vai em Jó capítulo 42, ele diz: eu sei que tu podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Ah, Senhor, Jó podia pensar assim: eu sou justo, porque a Bíblia diz que Deus, chegou Satanás ali, ele falou assim: olha, visto meu servo Jó, não há homem na terra como ele. Mas só porque nós somos justos, não significa que nós não passamos por provações. Mas como nosso pastor presidente disse há uns dias atrás no seu vídeo, problemas são oportunidades. As circunstâncias são oportunidades para você usufruir algo melhor, algo maior. Aquilo que Jó tinha acrescentado era algo da sua sabedoria, algo da sua riqueza, mas Deus tirou tudo e deu algo que diretamente Deus para ele. E é isso que Deus quer fazer na vida de alguns aqui nessa noite: tirar tudo e dar tudo de Deus para ele. E sabe o que mais? Ninguém pode impedir o agir de Deus. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Bota no super assim: ninguém pode impedir. Vira para o Senhor e fala assim: olha, ninguém vai impedir os planos de Deus para a sua vida. Agora escute, uma coisa, eu vou falar algo para você completamente absurdo. Os pensamentos de Deus são fora do comum. Exatamente. Os pensamentos de Deus são fora do comum. Imagine isso. Nós estamos aqui na igreja e entra uma pessoa ali e senta na cadeira, e no final do culto agora aqui vamos fazer uma oração para todos os enfermos. Essa pessoa vem e está aqui nosso pastor presidente orando, clamando, e a pessoa chega e fala assim: pastor, eu sou cego, quero ver. Aí o pastor chega assim: olha, vai lá fora, pega um pouquinho de terra, eu vou cuspir nela e vou pôr no seu olho. Isso é algo fora do comum. E é assim que é os pensamentos de Deus. Algo fora do comum. Sabe por quê? É algo que você não consegue imaginar. Quem imaginaria que Jesus fizesse aquilo, como fez com o cego? Não, ninguém imaginaria isso. Só que eu fico feliz pelos pensamentos de Deus ser fora do comum. Sabe por quê? Sabe o que significa fora do comum? É aquilo que você não sabe, ou aquilo que é incasual, ou é aquilo que você nunca experimentou. E é assim os pensamentos de Deus. Sabe o que significa? Que os pensamentos de Deus sempre irá trazer coisas novas. Isso foi muito, glória a Deus, foi muito fraco. Sabe por quê? Porque Icaro Souza, nosso pastor presidente, tudo aquilo que você pensar vai ser algo que alguém já fez. Tudo aquilo que nós lutamos diariamente, se alguém cria alguma coisa, ele não cria, ele junta componentes junto dali e forma uma nova coisa. O único que é capaz de criar algo novo é Deus. Sabe o que ele diz em Isaías? Olha, não vos lembrei das coisas passadas, nem vos considerei as coisas antigas. Não sabeis? Eis que eu farei, eu não, Deus, uma coisa nova. Sabe o que é coisa nova? Às vezes tem pessoas que não gostam de coisas novas, porque
traz um desconforto. É aquilo que você nunca experimentou, é aquilo que você nunca fez. E as pessoas não gostam de sair da zona de conforto. Só que Deus, quando tem coisas novas para a minha vida, para a sua vida, Ele também nos prepara para essas coisas. Sabia disso? Vamos citar um exemplo aqui. José, Deus tinha algo novo na vida daquele rapaz, aquele jovem. E era algo tão bom, era algo tão grande, era algo que ninguém conseguia impedir. E era algo novo na vida de todos. Sabe o que Deus faz? Deus pega ele, os irmãos dele jogam ele no calabouço, vende ele, ele começa a ser escravo, trabalha na casa de Faraó. Sabe o que é isso? Isso não é sofrimento, é preparação. Preparação para quê, Éfeson? Para usufruir daquilo de novo que Deus tem para a sua vida. Meu amado, talvez você passe por circunstâncias e provas e tribulações que pensam que é algo para te destruir, que é algo para te abater, para te desanimar, para te destruir, mas Deus fala assim: não, isso tudo é um processo, tudo isso é uma preparação para você usufruir de algo de novo que eu tenho para você. Só que basta ficar firme, igual José ficou, permaneceu, aconteceu. Agora algo chave que eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Eu vou ler mais uma vez aqui o texto que nós lemos em Isaías 55, 8 e 9. Porque eu bem sei os pensamentos... Não, desculpe. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora escute, para nós vivenciarmos isso, os pensamentos bons de Deus, os pensamentos maiores que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que aceitar. Provérbios, ele diz assim: olha, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é controlada pelos seus pensamentos. Se você pensa A, a sua vida vai ser dirigida por A. Se você pensa B, a sua vida vai ser dirigida por B. Agora escute, se você pensar, por isso que Paulo diz, olha, pensai nas coisas do alto. Se você pensar os pensamentos de Deus, isso é algo confuso. Se você aceitar os pensamentos de Deus para a sua vida, você vai ser controlado por Deus. Só que tem que dizer uma coisa, é algo ruim, que ninguém quer, é perder o controle. Olha, aleluia. Já viu na sua casa? Quando você está no sofá e perde o controle da televisão, você fica maluco. Cadê o controle? Cadê o controle? Cadê o controle? Procura debaixo do sofá, procura dentro do sofá, procura onde? Mas você quer o controle. E é assim também na nossa vida, nós perdemos o controle. Perdeu, meu amado, não procure mais. Porque se o controle das nossas vidas estiver na mão de Deus, se prepare para usufruir e vivenciar as bênçãos de Deus para a sua vida.
Agora, não tente entender. Não tente entender. Obedeça. Escute, fique de pé. A Bíblia diz que quando Jesus estava vindo realizar o seu primeiro milagre, ele chamou alguns discípulos e falou assim: tu, segue-me. Ele pensou, falou: você segue-me. E as pessoas largavam tudo. Tudo. E seguia. Por quê? Os pensamentos de Deus não podem ser frustrados ou impedidos. Ele chama Filipe. Filipe, segue-me. Não diz mais nada. E a Bíblia diz que quando Jesus estava indo realizar o seu primeiro milagre, ele chega para Filipe. Filipe chega e vai chamar Natanael. Natanael, nós havemos de ter encontrado o Messias. É Jesus de Nazaré. E Natanael fala assim: mas pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E o que aconteceu? Confrontou, resistiu. Só que no passar da conversa, ele vai e aceita e vem com Filipe. Aí eu entendo o mistério depois. Quando Jesus estava falando com eles, chegou o Senhor Natanael: eu te vi debaixo daquela figueira. Sabe o que é isso? Eu estava aqui, Natanael. Todos os projetos, eu já tinha pensado em você. Meu amado, talvez você possa resistir o projeto de Deus na sua vida. Talvez você possa pensar que não é capaz, ou pensar que não quer, ou confrontar algum projeto de Deus para a sua vida. Mas se Deus pensou, vai arrumar uma maneira, vai arrumar uma segurança para você chegar mais perto dele e vivenciar as maravilhas de Deus. Sabe o que Jesus disse para Natanael? Natanael, se prepara, porque você vai ver anjos descendo e subindo. Aleluia, meu amado. Os pensamentos de Deus são mais altos. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus, ele pensou milimetricamente. A Bíblia diz que Davi, ele fala assim: olha, eu sei que o Senhor me viu antes dos meus ossos se formarem dentro do ventre da minha mãe, já tinha tudo planejado. E Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto na vida de cada um que estará aqui. Eu quero dizer uma coisa para encerrar. Perca o controle e vivencie aquilo que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida. O pastor falou aqui nessa noite: o pastor, ele já leu, já cantou, já fez sei lá o que. Isso não sou eu. Eu não tenho força para nada, eu sou o pior que está aqui. Mas se Deus pensou, meu amado, quem sou eu para impedir os pensamentos de Deus para a minha vida, para o seu ministério, para a sua família? Fique tranquilo, porque Deus tem coisa grande reservado para as nossas vidas. Fique confiante pelo poder que há no nome de Jesus Cristo.